Olá! Você já parou para pensar o quanto estamos ansiosos e insatisfeitos com o tempo nesses últimos dias? Imersos em redes sociais e em tecnologias que nos pressionam a cuidar do tempo a cada minuto, estamos aí o tempo todo, de olho no celular, de olho na tela do computador, sempre na expectativa de um compartilhamento, de um like, de uma devolutiva de mensagem. E não temos paciência para isso. Em questão de minutos, estamos nós lá preocupados na expectativa dessa mensagem. E essa situação tem tido reflexo na nossa vida pessoal. Rubem Alves, um grande educador e também literário da nossa literatura e da educação brasileira, deixou para nós um texto, num dos grandes legados da sua obra aqui no Brasil, falando um pouquinho sobre a escutatória. A palavra parece um pouco estranha e ele coloca isso no texto, dizendo que nós estamos acostumados com o curso de oratória. Nos preparamos para aprender a falar, mas não estamos preparados para aprender a escutar. O problema é que nós estamos sempre querendo falar. Num diálogo pessoal, quando estamos conversando com uma pessoa, a nossa expectativa é sempre a de falar. Muitas vezes já projetamos em nossa mente aquilo que queremos falar ao invés de ouvir o que a outra pessoa tem para nos dizer. E isso nos deixa cada dia mais ansiosos. Hoje, a minha reflexão é a gente pensar um pouquinho como tem sido a nossa postura e o nosso trabalho com o silêncio. É difícil a gente parar para pensar nisso, o quanto gostamos de falar, o quanto gostamos de interagir com as pessoas. Mas como que está a nossa relação com o silêncio? Muitas vezes, na ânsia de querer falar, de querer expor as nossas opiniões, acabamos por falar demais e isso pode trazer grandes problemas para a nossa vida. Nas redes sociais isso é muito comum. Estamos nós lá na frente do computador, vendo as postagens, as fotos, os compartilhamentos de ideias e lá estamos nós digitando e preparando uma mensagem para que as pessoas vejam qual é a nossa opinião sobre aquilo. Muitas vezes nos arrependemos de ter colocado algumas informações na internet, no público, né, nas redes sociais. Agora, tarde demais, já foi, a mensagem já foi emitida. A minha reflexão hoje, então, é para que a gente possa pensar um pouquinho na nossa relação com o silêncio. O silêncio, muitas vezes, ele pode dizer muito mais do que uma escrita, do que uma fala ou qualquer outra linguagem que a gente opte por utilizar nas nossas relações no dia a dia. Estar em silêncio pode evitar, muitas vezes, algumas complicações em eventos sociais, em família, em grupos de amigos. Pensar sempre no uso do silêncio é pensar também em diálogo. Carlos Drummond de Andrade já dizia sobre isso em alguns poemas, trabalhando sempre com a ideia do silêncio, e ele vai dizer para nós a ideia de que silenciar muitas vezes dialoga muito mais do que falar. Essa reflexão faz a gente pensar nas relações. Como estão as nossas relações em que muitas vezes o silêncio pode dizer muito mais do que uma escrita, do que uma fala ou uma provocação verbal. Pensar no silêncio é pensar também numa postura adequada em inúmeras situações. Fica aqui a reflexão para hoje, para que a gente possa pensar em como nós estamos com relação ao nosso silêncio. Que, como disse, Carlos Drummond vai trazer para nós a preocupação dizendo: o silêncio também dialoga. Um forte abraço e até a próxima semana.